Fortaleza é um município brasileiro, capital do estado do Ceará. Possui cerca de 2.643.000 habitantes. Sua região metropolitana é a sexta mais populosa do país. Suas praias exuberantes compreendem cerca de 34 quilômetros de extensão e é considerada a cidade nordestina com maior área de influência regional. Neste vídeo, faremos uma breve análise da cidade de Fortaleza, a partir dos conceitos de Kevin Lynch, partindo de alguns pontos considerados importantes para o autor. Segundo Kevin Lynch, a cidade pode ser entendida de várias formas. Uma delas é a junção da percepção dos seus observadores, que unidas vão dar uma característica que a cidade possui. Desta forma, há um conceito diferente de cidade para cada observador ou morador. Assim, o que podemos perceber é que todas as cidades são diferentes e possuem suas particularidades. Entretanto, elas também possuem características semelhantes, como veremos a partir do olhar de Kevin. De acordo com Lynch, as vias são canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de forma habitual, ocasional ou potencial. As vias são compostas não apenas por ruas e avenidas, mas também por vários passeios, alamedas, canais ou ferrovias. Por meio das vias, as pessoas se locomovem e observam a cidade, sendo assim parte fundamental para a identificação de elementos locais. Ainda segundo o autor, o trajeto habitual é uma das influências mais poderosas, de tal modo que as principais vias de acesso são de importância vital para a formação da imagem da cidade. Os limites são elementos lineares que representam fronteiras entre duas fases, caracterizando uma quebra de continuidade. São exemplos de limites: praias, margens de rios, lagos, cortes de ferrovia, espaços em construção, muros e paredes. A principal característica de um limite é seu caráter contínuo, podendo ser penetrável ou não. Limites também podem ser costuras, linhas ao longo das quais eles podem ser naturais, a exemplo de rios e lagos, ou criados pelo homem, como ferrovias. Bairros são regiões médias ou grandes de uma cidade. Podem ser reconhecidos internamente, às vezes usando como referências externas. As características físicas que determinam os bairros são continuidades temáticas que podem constituir uma grande variedade de componentes, como textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de construção, usos, atividades, habitantes, estados de conservação, topografia. Em geral, os limites dos bairros não são óbvios. A população que percebe a transição entre essas regiões, primordialmente pela identificação do local com base em sua própria memória visual atribuída ao bairro onde transitam. Se as vias promovem a observação e locomoção da população ao longo da cidade, os pontos nodais são locais estratégicos que potencializam o fluxo de pessoas em uma zona urbana. São focos intensivos de locomoção, podendo funcionar como origem, destino ou conexões entre pontos da cidade. Pontos nodais podem ser junções, concentrações, locais de interrupção, um cruzamento ou uma convergência de vias. Além disso, os pontos nodais executam um papel de referência na cidade, sendo comumente utilizados como pontos de encontro ou instrumentos de auxílio para a orientação no deslocamento da região. Marcos são elementos característicos que se destacam na paisagem de uma cidade. Assim como os pontos nodais, os marcos são referências utilizadas para orientação e ponto de encontro,
mas se diferenciam por serem externos, ou seja, o observador não os acessa diretamente. Lynch divide os marcos em distantes e locais, estes últimos mais citados pelos observadores que os primeiros, pois trazem maior identificação com a cidade. Frequentemente, marcos são usados como símbolos e cartões postais de uma cidade, sendo expressão cultural que comunica tanto à população local quanto a outras cidades e países. Lynch trata das inter-relações entre os elementos listados anteriormente, e segundo a pesquisa, os bairros são estruturados com pontos nodais, definidos por limites, atravessados por vias e salpicados por marcos. A cidade de Fortaleza possui todos estes elementos sobrepostos e interpenetrados, sendo considerada uma cidade plural. Cabe a cada um de nós, observadores, atores ou construtores da cidade, reconhecer estes elementos e proporcionar sua existência de forma harmônica.